Ok, estamos de volta. Emanuel, seja bem-vindo. Arthur, Sara e Estila, sejam bem-vindos. Então, nosso tema 5, fala sobre exponenciais logarítmicos. Então, o professor colocou aqui para vocês a parte inicial sobre exponenciais, para a gente relembrar o processo. Primeira coisa, eu tenho aqui um 3 ao quadrado, como que é o exponencial, então? 3 vezes 3, isso é igual a 9. E você também tem um 3 elevado a menos 2. Isso vai ser o inverso de 3 ao quadrado, ou seja, vai ser 1 sobre 3 multiplicado por 1 sobre 3, que dá 1 sobre 9. Então, essa é a parte inicial de logaritmo. Agora eu vou colocar um outro exemplo para você essa é a parte inicial de exponenciais. Então, esse primeiro pedaço aqui faz parte de exponencial. O Tá senhor bom? poderia repetir o exemplo ali que tá o número que está negativo lá em cima? Posso. Expoente negativo? Ó, sempre que você tiver um número negativo aqui, você vai inverter ele. Então, exemplo, se você tiver um número assim, ó, 2 sobre 25. A gente sabe que o 25 é 5 vezes 5, então eu posso escrever assim, ó, 2 sobre 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. E eu posso reescrever ele também assim, ó, 2 que multiplica, ó, o 5 ele é transferido para a parte superior. Então eu tenho 5 elevado a menos 2. Ó, olha que interessante. 2 sobre 25 é a mesma coisa que 5 multiplicado por 5 a menos 2. Ou 2 multiplicado por 5 a menos 2. Ou seja, quando você transporta ele, Arthur, ou seja, de para baixo, você vai ter aqui que aqui vai ser positivo. Vai ser 1 em 1. Quando você transporta ele para cima, ele troca de sinal. Então, sempre troca de sinal. Se você transportar de cima para baixo ou de baixo para cima. Exemplo, eu poderia Mas inverter isso cadê o aqui. 2 ali naquele exemplo? O 2 Aqui o sumiu. 2. 2 vezes 5 aqui, ó. Não, 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 não. Eu digo um exemplo de cima. Mas eu entendi o porquê. É porque Tá? É porque é duas é vezes o 5 ao 3 no caso, quadrado, né? né? Isso. Eu posso colocar assim também, Arthur. Eu vou inverter esses dois aqui. Eu posso colocar assim, 2 aqui embaixo, só que o 2 fica elevado a menos 1, e o 25 em cima, e o 25 fica elevado a menos 1 também. Sim, esse Significa eu que eles entendi. estão invertidos. Tá vendo? Então, sempre que você Eu tava inverte, falando do você exemplo de troca o cima ali, ó. sinal. Uhum. Aqui de cima, Do 3, eu tava falando do 3 elevado a menos 2. É. menos 2. Isso aqui, ó. Ele dividiu aqui, ó, porque ficou 3 ao quadrado, ou seja, ficou 3 vezes 3, e deu 9. Agora, eu vou colocar aqui para você a ideia inicial de logaritmo. A ideia inicial de logaritmo é log de A na base B é igual a C. Se e somente se B elevado a C for igual a A. Ok? Então, essa aqui é a definição de logaritmo. Vamos a um exemplo, então. Exemplo 1. Logaritmo de 8 na base 2, resultado é 3. Por quê? Porque se somente se 2 elevado a 3 é 8. E isso é verdade. Bom, 2 elevado a 3 realmente é 8. Então, log de 8 na base 2, o resultado é sempre 3. Então, observe que tanto o exponencial quanto o logaritmo, eles estão interligados. Tá bom? Vamos ler então esse exercício aqui. Eu vou pedir aqui para o Arthur, se possível, fazer a leitura desse exercício para a gente, Arthur. Vou só recortar ele aqui e colocar de novo, porque eu quero limpar. Aqui. Beleza, pode ler? Pode. A hidrangea macrophylla é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH maior que 7, a flor é azul.
enquanto em solo alcalino, ou seja, com pH... Não, calma aí, eu falei errado. Com pH menor que 7, não é? É, isso. Com pH menor que 7, a folha é azul. Enquanto em solo alcalino, com pH maior que 7, a folha é rosa. Considere que a hidrângea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH igual a menos log de x na base 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a hidrângea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Ok. Então, vamos fazer a ideia geral aqui do que ele está propondo aqui, que é a relação entre o pH e essa cor da hidrângea aí. Tá bom? Lembrando que ele quer que a hidrângea seja cor de rosa. E a gente já entende que aqui ele coloca algumas informações para a gente. Ó. Primeiro, clica aí, ó, sublinha aí também comigo. Ó. A hidrângea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente, tem uma região que ela é produzida com solo com pH inferior a 8. Como assim, professor? Inferior a 8? Mas para dar cor-de-rosa, ele tem que ter o pH alcalino. Para ser cor-de-rosa, ele tem que ter o pH alcalino, que é um valor maior que 7. Então, o nosso pH, anota aí, ó, o nosso pH, esse P ele é minúsculo, nosso pH, ele está entre 7 e 8. Ok? Então, nosso pH está entre 7 e 8. Agora, nós vamos fazer, então, alguns ajustes para nós encontrarmos a relação desse pH. Tá bom? Então, se o pH está entre 7 e entre 8, vamos fazer alguns ajustes aqui agora, então. Lembrando que a fórmula que ele coloca para a gente é essa daqui, ó. pH igual a menos log de x na base 10. Então, vamos utilizar exatamente essa fórmula aqui que ele coloca. Ó. Ele coloca aqui para a gente que pH igual a menos log de x na base 10. Então, essa questão é uma questão bem simples. É só uma questão de interpretação. Observe aqui como que vai ficar isso aqui, então. Ó. Então, nós temos aqui o 7, que é o nosso pH. Ele é menor do que o valor do pH. Quanto que é o pH? O pH é menos log de x na base 10. Pronto. Ok? Exatamente isso daqui. Agora vamos fazer o próximo. O 8. 8 é maior. Deixa eu colocar na ordem, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Menos log de x na base 10 é menor do que 8, tá? Só para ficar igual está escrito ali em cima. Agora, o que a gente pode fazer, então? Nós podemos reescrever isso daqui. E esse negativo que está aqui, a gente vai multiplicar todo mundo por menos 1. Então, deixa o professor fazer um tracinho aqui, porque aqui nós estamos fazendo duas contas. Então, ó, multiplicado por menos 1, eu tenho o seguinte, aqui vai ficar menos 7, a desigualdade ela inverte, e aqui eu tenho log de x na base 10.
ok? Vou escrever da forma que eu escrevi isso daqui, ó. Log de 8 na base 2 é 3. Por quê? Porque 2 elevado a 3, resultado é 8. Tenha sempre isso aqui em mente, para você resolver logaritmo. Então, vamos lá. Ó. A base elevada ao que está depois da igualdade é igual ao valor que está aqui na frente, ou seja, igual ao x. Então, vamos lá. Ó. A base elevada ao menos 7, então vamos lá. Ó. 10 elevado a menos 7, 2 elevado a 3. Deixa eu usar um azul aqui. 2 elevado a 3, o resultado é 8. Então, 10 elevado a menos 7 é maior do que x. Tá bom? Então, deixa ele paradinho aqui. Vamos fazer o outro lado também igual a esse lado, esse primeiro lado. Multiplicando tudo por menos 1, eu tenho então aqui vezes menos 1. Eu vou ter então log de x na base 10 maior do que 8. Eu inverto, ó. E o 8 agora fica negativo. Então, a mesma ideia que eu fiz na anterior, eu vou fazer aqui também. Então, vamos colocar aqui, ó, 10 elevado a menos 8 tem que ser maior do que x. Ok? Então, ó, nesse caso aqui, o x, o logaritmo de x estava menor, multipliquei por menos 1, ele inverteu, tá bom? Ele inverteu, e aqui ele inverte o sinal. Ok? Aqui, desculpa que ele inverte o sinal. Ó, se logaritmo de x na base 10 é menos 7, então 10 elevado a menos 7 é maior, ó, é maior do que x. 10 a menos 7 é maior do que x. Tá bom? E aqui é a mesma ideia. Se logaritmo de x na base 10 é igual a menos 8, ou seja, é menor do que menos 8, então 10 elevado a menos 8 é menor do que x. Ou seja, então agora eu tenho um intervalo aqui. Tá bom? Eu tenho um intervalo. E os valores de x, ou seja, os valores que x assumem, são o intervalo entre 10 a menos 8 tem o x, e eu chego a 10 a menos 7. Então, 10 a menos 7 é maior do que x, e x tem que ser maior do que 10 a menos 8. Então, está nesse intervalo aqui o valor do meu x. E eu já terminei, tá bom? Então, aqui foi bem simples. O que a gente precisou observar? A gente observou o pH. O pH tem que ser alcalino, ou seja, tem que ser maior que 7. E disse que as que mais é rosa, ou seja, que tem mais valor comercial, mais cor de rosa, elas estão entre um intervalo menor do que 8, ou seja, elas estão entre 7 e 8, então. Então, foi por isso que nós utilizamos esse intervalo aqui, ó, entre 7 e 8. A fórmula já foi colocada por ele, que é menos log de x na base 10, e aí nós só trabalhamos com ela aqui, como ela tinha uma desigualdade, quando a gente multiplica por valor de menos 1 aqui, ó, ela inverte a desigualdade. Ó. Como inverteu todos os sinais, ela também inverte a desigualdade. Era menor que 7, agora o menos 7 passou a ser maior do que log de x. Tá bom? Colocando esse resultado aqui, nós vamos ver aqui, ó. Qualquer valor acima de 10 a 8, não. Qualquer valor positivo inferior a 10 a 7, também não. Valores maiores do que 7, menores que 8, também não. Valores maiores que 70, também não. Valores maiores que menos 10 elevado a menos 8 e menores que 10 a menos 7. Isso, perfeito. Valores de x maior que 10 a menos 8 e menor que 10 a menos 7. Letra E de escola, que vai dar tudo certo.
Perguntas sobre essa questão de número 1 do tema 5? Com o senhor Simples fazendo de assim é de entender? boa, mas sozinho não ia conseguir De fazer, não. boa. Mas entendeu a ideia do logaritmo de 8 ali na base ali? Log de 8 é igual a 3 na base Aquele 2. entendi. Entendi. Beleza? Tá? Então essa fase aí é o que a gente precisa mais ter atenção aqui. Bom? Professor, só um negócio. Oi, pode falar. Ali no log de x na base 10 ali é maior que menos 8. Por que que... Sai daí, Luna. Sai, Luna. O cachorro tá em cima da minha mesa. Mas, enfim. Pode falar, tô escutando. Por que que quando o senhor resolveu, inverteu o sinal da igualdade lá? Porque eu tô O x falando ficou do maior, né? 10. Não, continua igual. Continua igual, só não inverti, não. Eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi o que você quis dizer. Ó, observe que ficou igual, ó. O x está do lado de cá e ele é maior. Ó, o x continua sendo maior. Eu Ah, tá, poderia ter beleza. escrito assim, ó, x é maior do que 10 a menos 8. Que é a mesma ideia do de cima. Ok, entendi. Tá bom? Eu só escrevi ele de forma contrária. Mas boa observação. Eu poderia ter escrito assim. Tá? Não inverti, não. Observe que o x ainda continua sendo maior. Ó. Tá? Ok. Então, o próximo exercício é o exercício do tema 6. Nós vamos agora para o nosso tema 6. Função trigonométrica. Função legalzinha de ser resolvida. A gente precisamos relembrar aqui algumas coisas sobre este tema para a gente encontrar a fórmula. Ele pede qual é o valor dessa fórmula para a gente. Então, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é de qual função ele está falando para a gente aqui. Então, vamos lá. Deixa o professor apagar aqui. Se tiver alguma dúvida, pode abrir aí o seu microfone e perguntar, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Isso. Beleza, veio ela inteira. Então, aqui está o tema 6, função trigonométrica. Emanuel, boa noite. Emanuel já foi? Não estou vendo o Emanuel aqui. Tá? Sara, boa noite. Você quer Boa ler? noite. Quer ler essa 6 para gente? Esse tema 6, número 1? Ai, prof, eu até leio, mas eu não acho que eu não vou saber ler esses negócios. Fica à vontade. Lê da sua forma, não tem importância não. Função trigonométrica. Ai, prof, pagar mó mico. Esse já tá bem travando aqui, você tá rindo, né, professor? Eu não sei o nome desses negocinhos, eu já esqueci, entendeu? Por isso que eu não vou ler. Melhor o Arthur, que ele já sabe. O Arthur já sabe? Quer que eu pague o mico, é? Seja Quer que eu pague o bem-vindo. mico? Boa noite. Certinho. Não, ele já sabe, eu não sei mesmo, mas é uma vergonha. Não, também não sei nada não, não tem problema não. Pode ler. Fica de boa, Relaxa. não precisa se preocupar não. Tema 6, página 201. Não preocupa não, sabe? Tá de boa. Ó, no nosso tema 6, nós temos assim, ó. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados por equações do tipo... Aí ele coloca o tipo da equação para gente. Observe que o Enem ele já traz para você qual é a equação que você vai utilizar. E isso é muito importante, tá? Isso é fantástico. Por quê? Porque se ele já traz o valor da equação para você, é só você aplicar a equação agora. Tá bom? Ô, Emanuel, que bom que você voltou. Agora há pouco o professor chamou,
não tinha te visto aqui. Que bom que você está de Ô, professor, a minha internet tinha caído, aí eu consegui voltar agora só. É verdade, verdade. Eu também pensei isso. Eu acho que alguma coisa aconteceu com a internet. Mas seja bem-vindo. Ó, então, agora a gente tem o seguinte. Já tem a nossa fórmula ali, a gente vai fazer uma aplicação dessa fórmula agora. Algumas coisas que ele dá de informação para a gente aqui dentro do texto. Primeira coisa que ele coloca é o seguinte, ó. Os movimentos ondulatórios periódicos são representados pela equação do tipo A que multiplica seno de WT mais θ, com esse mais ou menos aqui, que representam os parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência. O que é a frequência? É W é igual a 2π sobre esse T, que é o período da onda, tá bom? Lembra aí de período, é de uma crista até outra ou de um vale até o outro, tá? Esse é o período. E A é a amplitude ou deslocamento máximo. Então, ele colocou que o A é a nossa amplitude ou deslocamento máximo. Já ficou fácil para você. Qual que é a amplitude dessa onda aqui? Ó? Ela vai do 0 até que número aqui? Qual é o número máximo que ela vai? 4. 4, perfeito. Então, você já sabe que o A aqui ó, é 4. Então, já dá para a gente tirar as informações dentro do texto. Não tem nenhum segredo. Se você quisesse ver aqui para baixo, ela também vai, ó, do 0 até o menos 4. Então, a amplitude dela, como a amplitude sempre é positiva, ela tem amplitude 4, tá bom? E aí, vamos ver mais informações que ele traz aqui dentro do texto. Ó, θ é o ângulo de fase. Então, θ está entre 0 e 2π sobre W, que é o que a gente vai calcular aqui. Então, ele disse que esse aqui é o nosso θ. Que mede o deslocamento do eixo horizontal em relação ao instante e à origem. O gráfico representa um movimento periódico de P em T, ou seja, em determinado tempo, do pistão de um motor de um carro em um instante T, conforme ilustra a figura. A expressão algébrica que representa a posição P de T da cabeça do pistão em função do tempo é. Então, o que nós vamos fazer agora é encontrar esses valores aí, bem simples para a gente, tá bom? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem, o período, um período é quando você começa, ó, você começa aqui, ó, uma onda se forma aqui, ó. Ela subiu, desceu, subiu de novo, encontrou aqui, ó. Então, esse daqui é um período, ó. Daqui até aqui um período. Daqui, subiu, desceu aqui, outro período, tá vendo, ó? Então, a onda se forma inteira. Então, o período dessa onda, o período T dessa onda é exatamente 1π, ó. Vai de 0 até 1π. Então, esse T maiúsculo aí, Tzão, é igual a 1π. Ok? E aí nós vamos encontrar agora a frequência. Como que é a frequência? Então, esse aqui é o nosso período. Professor, como que a gente encontrou o período mesmo? Nós encontramos o período porque nós olhamos a onda, uma crista e um vale juntos. Então, a onda começa aqui, passa pela crista, passa pelo vale e se encontra aqui novamente, tá? Então, essa onda aqui, é uma onda completa. Então, daqui, desse ponto até esse ponto aqui, a gente chama ele de período. Período, tá? Só escrever aqui no cantinho aqui, ó. Período. Período. Certo? Então, nosso período ele é T. Ele é π. Então, T igual a π. Vamos falar sobre frequência agora, então? Frequência é igual. A frequência é dada por 2π sobre o período. Então, vamos lá, ó. W é dado por 2π sobre o T maiúsculo aqui. Ou seja, na frente aqui,
2π sobre o t, que tem o valor de π. Então, a nossa frequência W é exatamente 2. Então, nós já temos duas respostas interessantes aqui que já vão nos ajudar. E observe que eu não precisei fazer conta difícil, não. A única coisa que a gente fez aqui foi olhar o texto, o que o texto trazia para a gente. Então, duas informações já tem de cara aqui. Ficou super simples para a gente. Agora, o W vale 2. O período vale π. A frequência vale 2, o período vale π. O A gente já tinha falado aqui anteriormente. Ó. Esse é o valor do A. O valor do A é igual a 4. Então, vamos colocar aqui que a amplitude é igual a 4. Professor, por que a amplitude é igual a 4? Não observei aí. Ó. A amplitude é o máximo e o mínimo da onda. De 0 até o máximo, eu tenho exatamente 4. Ó. Tá? Vai até o 4, que é o máximo. E o mínimo é de 0 até menos 4. Ou seja, então a amplitude dessa onda é 4. Desculpa. Se a amplitude tem um valor 4, eu já posso agora montar a minha equação em relação a t. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos montar a nossa equação e responder a nossa questão. A questão perguntou o seguinte, tem que observar o que ela está perguntando. Qual é a expressão algébrica de PT? De P em T. Da cabeça do pistão em função do tempo. Vamos lá, então. É vodka mais corote. Olá. Vai dar o PT. Vamos lá. Ó. P em T é mais ou menos, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó, Yasmin. Está aqui, ó. Mais ou menos A de seno de quem, professor? Seno de quem? Da frequência vezes o T, que é o nosso tempo, mais o θ. Ok? Mais o θ. Só um instantinho, professor. Olá. Porque eu achei que eu tô rindo porque... Chora. Porque eu achei que a Yasmin ia falar, tipo, um macete, né? Ah, tô ligado. Sabe? Com as iniciais da palavra. Muito bem. Vocês são muito zoeiros, viu? Vocês são muito zoeiros. Muito bem. É bom que eu me divirto. Vamos lá. Algumas informações. Ele falou que é na cabeça do pistão. Na cabeça do pistão, nós temos o seguinte, nós temos que o nosso θ, ele não tem nenhum ângulo. Ele tem ângulo exatamente 0 graus. Tá? Então, na cabeça do pistão, nosso θ é 0 graus. Então, não vai fazer diferença para a gente. Se ele tivesse falado que tinha dado meia volta, ou seja, ele queria saber de 45 graus, exemplo, então você teria lá, ó, 45 graus, imagina aqui assim, 45 graus o seno de 45 graus é exatamente raiz de 2 sobre 2. Mas ele não disse seno de 45 graus. Ele disse que está na cabeça do pistão, ou seja, está no início do movimento. Então, o início do movimento é aqui. Então, é seno de 0 graus. E seno de 0 graus é igual a 0. Beleza? Então, não tem aqui um valor, tá? Para a gente colocar aqui nesse θ. Então, vamos montar agora, então, nossa equação. Olha que simplesinho. P de T é igual... O 4 aqui, a gente está considerando período. Então, como é o período, esse período, ou seja, essa distância é 4. Tratando-se de distância, ó, o A aqui é... desculpa, o A é amplitude. Tratando-se de amplitude, que é deslocamento, e deslocamento quer dizer o quê, professor? Deslocamento quer dizer distância. Não existe distância negativa.
tá bom? Não existe distância negativa. Todas as distâncias são positivas, porque você vai daqui até Mato Grosso, 1.000 quilômetros. Você volta de Mato Grosso para cá, você não andou menos 1.000. Você andou 1.000 para ir e 1.000 para voltar. Tá bom? Um exemplo aí mais simples possível. Então, o A que nós temos aqui, que é a nossa amplitude, vale exatamente, ó, exatamente 4. Então, vamos colocar aqui, ó, 4. E esse 4 vai ficar com sinal positivo. Por quê? Porque ele é positivo, a amplitude ela é positiva. Vezes o seno desse carinha que está aqui dentro. O W, você já sabe quanto que é. O W é exatamente 2. Então, vezes o seno de 2, que é a nossa frequência, vezes o tempo, mais o valor do θ. O valor desse θ é o seno de 0 graus. E o seno de 0 graus é 0, mais 0. Ok? Então, sendo assim, a nossa equação, deixa o professor subir um pouquinho aqui para me escrever ela aqui embaixo, bem bonita aqui. Então, sendo assim, nossa equação vai ficar P de T é igual a 4 seno de 2T. Ok? Beleza, beleza? Bem explicadinho, nos seus mínimos detalhes. Já daria para eliminar duas, né? Por conta do menos, né? Perfeito, perfeito. Ó, já dá para eliminar um monte aqui por conta do menos e ainda pelo ângulo também. Porque ele diz ali que está exatamente na cabeça, ou seja, está entre 0 e 2π sobre W, ou seja, 2π sobre 2, que vai ser exatamente π. Então, ele falou que está entre esse valor e esse valor aqui, ó. Esse pedacinho aqui. E como ele disse que começa na cabeça do pistão, então exatamente o θ é 0. Então, dá para você eliminar aqui a B e a E, que é por causa da amplitude, e também já eliminaria também a D e a E. A B, a C, a D e a E. Então, resposta aqui, letra A, de amor. Amor. Pronto. A de aluno esperto. Professor, Pode uma falar. pergunta boba. Não, deve perguntar. Essas que são as melhores. Vai lá. Me mostra a frequência ali nas ondas ali, no caso. Vai ser a quantidade de vezes que repete a frequência? Não, a frequência é o número de ondas por cada período. Ah, tá, Olá? entendi. Número de ondas. Então, cada período, ou seja, a frequência aqui é exatamente duas, ó. Você tem, ó, uma, duas. Termina aqui. Então, são duas ondas. Se fosse quatro, teria uma, duas, três, quatro. Acabaria aqui. Ou seja, de 0 até 2π, que é uma volta inteira, ele dá duas ondas. Por isso que apareceu desse 2 aqui. Beleza? Beleza, valeu. Uhum. Então, parabéns para todos vocês aí que prestaram bastante atenção. É uma questão bem legal de ser resolvida. É uma questão desse PPL aí, que é uma segunda aplicação do Enem. Elas são questões um pouco mais difíceis, mas é uma questão bem legal de fazer. Vamos comigo, então, para a questão de número 2. Página 202, eu vou dar um tempinho aqui para quem está anotando. Só um minutinho. Já continuamos. Terminei aqui já, professor.
Ok, então vou retirar essa daqui e vou colocar uma outra questão para a gente continuar, então. Questão, ainda falando sobre função trigonométrica, eu quero resolver com vocês a questão da página 202, a questão 2. Uma questão super legal de ser resolvida. Deixa eu pegar ela aqui. Isto. Prontinho. Um grupo de engenheiros está projetando o motor e o esquema é o deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão, está representado na figura abaixo. Aí já colocou para a gente também a formulazinha ali, ó. Olha o que ele coloca ali para a gente. H de T é igual a 4 mais seno de beta vezes T sobre 2 menos π sobre 2. Definido da seguinte forma. O tempo tem que ser maior ou igual a zero. Além disso, H é a altura medida em centímetros da parte superior do pistão, dentro da câmara de combustão. E o tempo T é medido em segundo. Na figura estão indicadas as alturas do pistão em 2 instantes distintos. Então, está ali H igual a zero e HT, que é uma distância menor ali, ou seja, subiu um pouquinho. O valor de beta, que é dado pelo número inteiro positivo que está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão, para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação de π. Ok? É o que mais que ele pergunta aqui? Ah, tá. O menor valor de intervalo a ser atribuído aos parâmetros beta, de forma que o motor a ser construído seja de boa potência, é. Então, o que ele quer que a gente encontre aí é exatamente esse valor desse beta. Ok? Então, vamos fazer alguns cálculos aqui. Primeira coisa que aparece aqui para a gente é essa fórmula. Vamos colocar essa fórmula aqui, então, na frente. E a gente já trabalha com ele em relação a esse T aí, ou esse valor H, da altura H que a gente está procurando aí. Então, reescrevendo aqui na frente a fórmula, nós temos, então, T, que é em relação ao tempo, é igual a 4 mais seno, ó, desse valor aqui, certo? Que é beta vezes T sobre 2, menos π sobre 2. Tá? E aí nós podemos colocar aqui algumas relações, que é a seguinte. Para que esse beta aí fique em evidência, para que esse valor de beta aqui fique em evidência, eu tenho que resolver essa parte do meio aqui, ó. Certo? Ó. Eu tenho que resolver essa parte do meio aqui. Então, a gente vai se concentrar exatamente nela aqui, exatamente nessa parte do meio. Lembrando que o pistão dá exatamente uma volta, o que ele colocou mais aqui de informação para a gente? Ó? Para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, a base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Tá? Então, aqui ele colocou já essa frequência para a gente, que é esse 3 que aparece aí. Tá bom? Então, vamos
Vamos, então, trabalhar com esse valor. Então, eu tenho aqui, ó, 2π, tá? Fazendo aqui a relação desse beta t sobre 2. Vou ficar assim, ó. 2π sobre beta sobre 2. Multiplicado, tá? Por meio, que é a relação que eu tenho aqui desse ângulo π aqui, que a gente tem como valor de π. Fazendo essa conta aqui, então, a gente vai ter o seguinte, ó. 2 que multiplica 1 vai dar 2π. E aqui nós temos beta vezes 2, que vai dar 2 beta aqui embaixo, sobre 2. Então, esse 2 a gente vai subir ele. Isso daqui ele diz o seguinte, ó, que tem que ser um tempo de 4 segundos, ou seja, onde tinha o tempo, a gente tem exatamente 4 aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês a fórmula inteira, para ficar mais fácil. H de t, ou seja, H de 4, a relação 4, mais seno do beta de t, ou seja, beta que multiplica 4 sobre 2, menos o π. O π ele diz que é 3, para a gente substituir o π como 3. Cadê? Não, ele não dá o valor aqui do π para a gente, né? Não dá o valor do π. Então, deixa o π quietinho aqui. Depois a gente substitui ele. Então, π sobre 2 e isto. Fecha, fecha. Então, esse aqui nós temos o H de t. Então, essa formulazinha aqui, ou seja, essa ideia aqui, nós vamos ter que igualar ela a isso que ele coloca aqui para a gente, ó. Para os cálculos, tem aqui sim. Para os cálculos, utilize 3 como aproximação de π, ó. Vamos utilizar o 3 como aproximação de π. Então, continuando essa ideia aqui, nós temos então que o beta, ó, o beta vai ser 4 sobre 2, que vai dar 2 betas aqui, ó. 2 beta. E esse meio aqui, que aqui é 3. Então, vou ter assim, ó, 2b menos 3 sobre 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Ó, fazendo o mínimo múltiplo comum aqui, tá? Ou seja, a gente vai juntar esse valor aqui, e eu tenho o valor de menos 3 aqui, ó. Esse 3 sobre 2 aqui, ó, 2 vezes 2 vai dar 4, então eu tenho 4b menos 3 sobre 2 aqui. Então eu tenho assim, ó, 4b menos 3 sobre esse 2, tá? Tem exatamente essa ideia aqui. Então, só olhando aqui a nossa continuação, o que a gente vai ter aqui? Esse t igual a 2π, que vai surgir daqui, ó, a nossa multiplicação cruzada, 2π, fazendo o mínimo múltiplo comum entre esse beta aqui, eu vou ter beta sobre 2, 2π beta sobre 2, multiplicado por meio, que era metade desse valor. Isso tem que ser menor do que o valor que ele colocou aqui, ó. 4 segundos, ele tem que dar 6, ou seja, ele tem que alcançar 3 vezes 6 centímetros. Então, em 4 segundos, ele tem que alcançar 3 vezes aquele valor ali. Então, em 4 segundos, ou seja, isso aqui é o tempo, tá? Eu estou calculando o tempo. Em 4 segundos, isso daqui tem que alcançar 3 vezes a altura C. E aí, como a gente vai colocar esse beta em evidência,
fazendo essa multiplicação aqui por meio, eu tenho, então, aqui, tem o número 1 aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. 1 vezes beta vai dar beta. Tá? Deixa eu só subir aqui um pouquinho para dar mais espaço para a gente. Ó, fazendo meios extremos aqui, ó. Aqui vai dar beta, aqui vai dar 4. Então, vai ficar 4π sobre beta vezes meio. Menor do que 4/3. Fazendo isso aqui, que é uma multiplicação reta aqui, ó. 2 vezes beta, 2 beta. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 aqui dá 12. Certo? Ou seja, o π aqui vale 3. Então, vamos já substituir aqui o π como 3. 4 vezes 3 dá 12. E aí eu tenho esse beta com essa multiplicação vezes 2. Se 4 vezes 3, menor do que 4/3. Então, isso daqui vai dar para a gente o seguinte. Vai dar para a gente 4 vezes 3, 12 e 2 beta. Então, vou colocar aqui 2 beta. Em cima, a gente vai colocar 12. Menor do que 4/3. Professor, como que a gente termina aqui agora? A gente vai ter que agora passar esse multiplicando e esse para cá também. Então, vou multiplicar, ó. 2 beta vezes 4 e 3 vezes 12 aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui na frente. Deixa eu colocar aqui de novo. 2 beta vezes 4 vai dar 8 beta. 8 beta, ó, pro lado de lá. Deixa eu só colocar na ordem certa aqui. 3 vezes 12 tem que ser menor do que 2 beta vezes 4. Pronto. Agora, eu vou passar esse 4 aqui dividindo o outro lado. Ó. Vou passar ele dividindo aqui, ó. Tá bom? Vou passar ele dividindo. Então, vai ter 12 dividido para 4 vai dar 3. Então, passando dividindo aqui, eu vou ter o seguinte, ó. 3 que multiplica 3 é menor do que 2 beta. 3 vezes 3 é 9. Então, eu posso fazer o seguinte também, para finalizar aqui. 9 é menor do que 2 beta. Então, beta, né, é 9 sobre 2, que vai dar 4,5. Então, quer dizer que o nosso beta tem que ser maior, ó, a boquinha da virada para ele, ó, tem que ser maior do que 9 sobre 2. Ou seja, o nosso beta tem que ser maior do que 4,5. Quando você olha aí nas respostas que você tem, você tem o número 1, 2, 4, 5 e 8. Você tem que ser maior que 4,5, então ele tem que ser 5. Esse beta, ou seja, para esse motor ser bom, o beta tem que ser exatamente 5. Então, ficando a resposta, letra D, como 5. Tá bom? Recapitulando aqui, então, o que a gente tem? Nós utilizamos apenas a ideia central, tá? A ideia central aqui, que é esse beta teta sobre 2, menos π sobre 2. Tá? Nós usamos só essa ideia central aqui. Lembrando aqui que multiplicado por meio é o seno de quanto que é meio? Olá. Isso, Peraí, muito bem. fazer a musiquinha. Como é que é a musiquinha? 1, 2, 3, 6, 2, 1. Tudo sobre 2. É 30 graus, muito bem. Parabéns, Yasmin. A musiquinha nos ajuda. Ó, então, seno aqui é de 30 graus. Então, essa multiplicação por meio aqui
é exatamente do seno de 30 graus. E o resto era só aplicação mesmo da fórmula. Então, aqui você tem 2π sobre beta sobre 2, multiplicado por esse seno aqui, tá? Isso tem que ser menor do que 4 sobre 3, que 4 sobre 3 está lá no texto. Ele disse que tem que, em 4 segundos, ou seja, em 4 segundos, ele tem que dar, no mínimo, 3 subidas lá. Ou seja, tem que dar, no mínimo, 3 voltas. Bom? Eu acho que é mais a aplicação mesmo dessa formulazinha ali para a gente mesmo. Então, beta ficou sendo maior que 4,5, resposta D, beta igual a 5. Temos ainda o tema 7. O professor queria terminar até o tema 9 hoje. Vamos ver se dá tempo. Temos aqui o nosso tema 7. E o nosso tema 7 fala sobre algumas equações e inequações elementares. Vamos lá, então, deixa o professor pegar aqui também a questão. Vou colocar para vocês. O assunto agora, ele fica bem ameno, ele fica bem simples, tá? O assunto fica bem legal para... A gente está falando de trigonometria, agora a gente vai para equações elementares, então vai dar aquela melhorada bacana. Arthur, você está comigo aí, Arthur? Tô sim, professor. Tá animado. Tá bom. Quinta-feira. Estamos acabando, Arthur. É isso aí. Ó. Deixa o professor limpar aqui, então. Borrachinha. Limpando a tela. Tema 7. Só um minutinho, deixa eu ajustar aqui.